Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do sistema nervoso. Esse é o nosso terceiro vídeo e nós vamos falar sobre os ventrículos encefálicos, o revestimento do encéfalo, que são as meninges, a vascularização do encéfalo e, na sequência, nós vamos passar para o sistema nervoso periférico e abordar os nervos cranianos. Vamos começar com os ventrículos encefálicos. O que são os ventrículos encefálicos? São cavidades dentro do encéfalo por onde circula um líquido chamado de líquor. O líquor é um líquido produzido pelo próprio tecido nervoso e também pelos plexos coroides, que eu vou falar nessa aula ainda, e que circula dentro dessas cavidades no encéfalo e também entre as meninges encefálicas, que são as camadas que revestem o encéfalo, tá? Para que serve o líquor? O líquor é um líquido que vai servir para manter o pH do encéfalo, nutrir essas células e proteger o encéfalo contra choques mecânicos, contra pressões externas, tá? Então, é um líquido muito importante. A gente pode coletar esse líquor em alguns pontos da coluna vertebral para análises. Por exemplo, quando você quer verificar a presença de uma meningite bacteriana, quando você quer identificar algum tipo de alteração neurológica que não tenha sido visível em exames de imagem, tá? Então, você pode coletar o líquor para submetê-lo a uma análise química, ok? Quais são esses ventrículos, então, essas cavidades dentro do encéfalo por onde circula o líquor? O primeiro, na verdade, é duplo, são os ventrículos laterais. Aqui, ó. Esse daqui é o ventrículo lateral direito, esse daqui é o ventrículo lateral esquerdo, ó. Ele tem esses cornos aqui, essas projeções, tá? Mas a gente não precisa do nome desses cornos, não, tá? Eu quero que vocês entendam como sendo duas cavidades bem alongadas que estão a cada lado do septo pelúcido. Vocês lembram do septo pelúcido? Que é aquele septo bem fininho que vai do corpo caloso ao fórnix e separa essas duas cavidades chamadas de ventrículos laterais. Os ventrículos laterais, por sua vez, se comunicam com o terceiro ventrículo. Essa comunicação é feita por um forame chamado de forame interventricular, porque é um forame que comunica ventrículos, tá? O terceiro ventrículo é aquele espaço ao redor da adesão intertalâmica. Lembra que na aula passada nós comparamos o tálamo com um ioiô, né? Aquele espaço onde a cordinha do ioiô é enrolada é comparável, então, ao terceiro ventrículo. Então, o terceiro ventrículo é esse espaço ao redor da adesão intertalâmica. O terceiro ventrículo, por sua vez, vai se comunicar com o quarto ventrículo por meio de um canal. Esse canal é chamado de aqueduto mesencefálico. Onde fica o aqueduto mesencefálico? No interior do mesencéfalo, tá? Então, lembra do mesencéfalo? Na parte dorsal dele tem os colículos e no interior dele tem o aqueduto mesencefálico. Aí, esse aqueduto comunica-se, então, com o quarto ventrículo. Onde fica o quarto ventrículo? O quarto ventrículo é o espaço situado entre o tronco encefálico e o cerebelo. Lembra da fossa romboide, que é o teto da ponte e do bulbo? Então, a fossa romboide vai servir de assoalho para o quarto ventrículo. Vou mostrar numa imagem, vai ficar mais claro. Essa é uma vista lateral dos ventrículos encefálicos. Vejam que eles se comunicam, porque, como eu disse, dentro deles circula o líquor. E eles também vão se comunicar com um canal que tem dentro da medula espinhal. Medula espinhal é o próximo item que nós vamos estudar em sistema nervoso central, é o vídeo da próxima aula, tá? Ela vem logo na sequência após o tronco encefálico, então aqui já seria a medula espinhal. Dentro dela também tem um canalzinho por onde vai circular o líquor. Esse canalzinho dentro da medula é chamado de canal central da medula ou canal ependimário, tá? Lá dentro também circula o líquor.
Numa vista dorsal, nós conseguimos ver os ventrículos encefálicos desta forma. Então, aqui eu tenho os dois ventrículos laterais, um de cá e o outro de cá, né? Um direito e um esquerdo. Perdão, gente, essa é uma vista ventral. Eu falei dorsal, mas é uma vista ventral. Aí, os ventrículos laterais se comunicam com o terceiro ventrículo por meio do forame interventricular. E o terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo por meio do aqueduto mesencefálico. Lembrando que o terceiro ventrículo fica ao redor da adesão intertalâmica e o quarto ventrículo fica entre o tronco encefálico e o cerebelo, ok? Essas cavidades, pessoal, apresentam a mesma disposição de estruturas em todos os vertebrados. Então, se a gente pegar desde anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos eles apresentam os mesmos ventrículos encefálicos. Então, por aí dá para a gente ver a importância desses ventrículos, né? E como eu disse, é justamente a circulação do líquor. O líquor é um importante líquido que vai fazer, então, novamente, a manutenção do pH do sistema nervoso central, e vai proteger o sistema nervoso central contra pressões e choques, ok? Muito bem. Aqui numa imagem, uma peça, né? Então, esse foi feito um corte no plano mediano. Então, a gente consegue observar aqui o corpo caloso e o fônix. Aí, o septo pelúcido está aberto para a gente conseguir ver a cavidade paralela a ele, que é o ventrículo lateral. Lembrando que os ventrículos laterais são dois, né? Tem um esquerdo e um direito. Os ventrículos laterais vão se comunicar com o terceiro ventrículo, esse é o terceiro ventrículo, aqui é a adesão intertalâmica, tá? Esse número 2, pessoal, é a comissura rostral, isso daqui é a parede do terceiro ventrículo, tá? Então, esse é o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo vai se comunicar com o quarto ventrículo, que é esse, por meio deste canalzinho, que é o aqueduto mesencefálico. O aqueduto mesencefálico, então, fica no interior do mesencéfalo, olha. Esse é o mesencéfalo, aqui é a ponte e aqui é o bulbo, ou medula oblonga, tá? Então, no interior do mesencéfalo tem o aqueduto mesencefálico, que comunica o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. O quarto ventrículo fica entre o cerebelo e o tronco encefálico, especificamente ponte e bulbo, tá? É aquele espacinho que tem ali, cujo assoalho é a fossa romboide. Eu acho que eu coloquei uma imagem, veja, ó. Então, lembra dessa imagem aqui? Aqui nós temos o tálamo, o epitálamo, isso daqui já é mesencéfalo, com os colículos rostrais e caudais. No interior desse mesencéfalo, bem aqui assim, olha, vai ter o aqueduto mesencefálico, ele se abre aqui. Aqui, essa depressão toda é a fossa romboide. Aqui são os pedúnculos cerebelares, então o cerebelo fica aqui, ó, tá? Fica aqui em cima. Então, o espaço entre o cerebelo e a fossa romboide é o quarto ventrículo, tá? A fossa romboide é o piso, é o assoalho do quarto ventrículo. Entendam o seguinte, a fossa romboide é uma estrutura, é uma depressão aqui no teto da ponte e do bulbo. Agora, o quarto ventrículo é o espaço, tá? É o espaço que fica entre a fossa romboide e o cerebelo, que fica dorsalmente aqui, ó. Eu encontrei essa outra imagem, então resolvi colocar ela para vocês. É a mesma coisa dessa daqui, só que os pedúnculos cerebelares estão mais visíveis, tá? Então, eu resolvi incluí-la nesta parte da aula. Então, vejam, aqui nós temos o mesencéfalo, com o colículo rostral e o colículo caudal. Esse asterisco está representando o aqueduto mesencefálico, que é o aqueduto que corre por dentro do mesencéfalo. Pessoal, alguns autores chamam de aqueduto cerebral, tá bom? Mesma coisa. Aqui é o teto da ponte e do bulbo, essa depressão é a fossa romboide. Aqui são os pedúnculos cerebelares, que são aqueles pezinhos, né, que sustentam o cerebelo. Esse daqui é o rostral, esse é o médio, esse é o caudal. Esse vem do mesencéfalo, esse vem da ponte, esse vem do bulbo. Bom, então o cerebelo fica aqui, dorsalmente, a essa estrutura. Então, o espaço entre o cerebelo e a fossa romboide, esse espaço todo aqui, é o quarto ventrículo,
tá bem? Muito bem, vamos agora para os envoltórios do encéfalo, que são as meninges encefálicas. São 3 meninges, pessoal: dura mater, aracnoide e pia mater. Vamos falar de uma por uma e de suas características. Vamos começar com a dura mater. A dura mater é uma meninge, é a mais externa de todas. É uma meninge que aqui no encéfalo é dupla. Ela tem 2 lâminas. Então, de novo, a dura mater encefálica é dupla. Ela tem 2 lâminas. Quando chegar na medula, a gente vai ver que a dura mater espinhal, que é a que reveste a medula, não é dupla. Ela só tem uma lâmina. Aqui no encéfalo, ela é dupla. Então, vamos ver, ó, esse é um corte da cavidade craniana, fez exatamente aqui no plano mediano, tá? Então, aqui a gente tá vendo a pele, o periósteo, aqui o osso, né, que vai ser o osso parietal, no caso, de onde foi feito esse corte. E internamente, nós temos aqui a dura mater, ó. Então, a dura mater encefálica tem uma lâmina externa, que é essa, que fica bem grudada no osso. Ela é o próprio periósteo que reveste o osso da cavidade craniana, os ossos da cavidade craniana internamente, tá vendo, ó? Então, aqui é a lâmina externa de dura mater. A lâmina interna de dura mater é essa um pouco mais begezinha aqui, ó. Então, a lâmina externa tá um pouco mais rosada e a lâmina interna é essa um pouco mais bege. Observem que elas caminham juntinhas, olha, elas estão grudadinhas uma na outra. Então, lâmina externa e lâmina interna de dura mater andam grudadinhas uma na outra. Existem 3 locais, 3 pontos, onde a lâmina interna de dura mater vai se separar da lâmina externa. Tá vendo aqui, ó? Ela se abre, ó, e se separa da lâmina externa. Nesse ponto em que a lâmina interna se separa da lâmina externa, isso daqui é chamada de prega de dura mater. São 3 pregas de dura mater, eu vou mostrar para vocês quais são elas. Cada uma delas tem um nome, tá? Mas, de novo, o que é uma prega de dura mater? É a lâmina interna de dura mater após se separar da lâmina externa. Isso só acontece em 3 regiões, tá? Aí vejam que... Opa, gente, desculpa. Aí vejam que formou um espaço aqui, olha, entre a lâmina externa e a lâmina interna, onde elas se separaram, formam uma cavidadezinha, um espaço. Esse espaço são os seios de dura mater. Como existem 3 pregas, existem 3 seios. 3 pregas de dura mater e 3 seios de dura mater. O que acontece nesses seios de dura mater? Aqui tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Então, esses seios de dura mater vão receber a drenagem do líquor, tá? Depois, na hora que eu finalizar aqui as meninges, eu vou explicar essa dinâmica do líquor. Aí eu preciso que vocês lembrem dos seios de dura mater, tá? Então, vamos ver aqui quais são as 3 pregas, quais são os 3 seios e onde que eles estão, né? Eu fiz uma tabelinha. Fiz uma tabelinha. Então, aqui eu coloquei na primeira coluna o local onde vai acontecer. Na segunda coluna, qual é o nome da prega. E na terceira coluna, qual é o nome do seio. Então, o primeiro local é a fissura longitudinal do cérebro. Vocês lembram da fissura longitudinal do cérebro? Que é essa aqui, olha. Então, nesse ponto acontece a primeira prega de dura mater. Então, a lâmina externa vai ficar grudadinha no osso, mas a lâmina interna vai descer aqui e acompanhar essa fissura. Então, essa prega de dura mater é chamada de foice do cérebro. E o espaço dentro dela é o seio sagital dorsal. Vejam, é exatamente essa aqui do nosso desenho. Vocês estão vendo que aqui é o plano mediano, então aqui é exatamente a fissura longitudinal do cérebro, a separação entre os 2 hemisférios cerebrais. E vejam a prega de dura mater acompanhando essa fissura, ó. Então, esta prega é chamada de foice do cérebro. E este seio é o seio sagital dorsal. Aqui está superior porque essa imagem é de humano, tá?
mas para nós na veterinária é dorsal. Então, foice do cérebro e seio sagital dorsal. O segundo ponto onde acontece essa prega e esse seio é a fissura transversa, que é aquela fissura que separa o cérebro do cerebelo. Então, aqui novamente vai acontecer uma prega de dura mater. A dura mater externa permanece grudadinha no osso e a dura mater interna vai acompanhar a fissura. Então, esta prega de dura mater é chamada de tentório do cerebelo. O tentório do cerebelo é a prega de dura mater que ocupa a fissura transversa do cérebro. Dentro do tentório do cerebelo vai existir um outro seio chamado de seio transverso. Tá? Eu vou mostrar para vocês numa próxima imagem. Deixa eu ver aqui. Olha que bonita essa imagem de dura mater. Então, eu tô vendo a dura mater inteirinha aqui. Tá? Observem que aqui no local da fissura longitudinal do cérebro, nós temos a foice do cérebro. E dentro da foice do cérebro, nós temos uma cavidade chamada de seio sagital dorsal. Aqui no local da fissura transversa do cérebro, nós temos uma prega de dura mater chamada de tentório do cerebelo. E dentro dele, aquele espacinho ali dentro, que aqui a gente não está conseguindo ver, é o local do seio transverso. E a última prega, pessoal, vamos voltar aqui na nossa tabelinha. A última prega fica numa região chamada de cela túrcica, que é aquela região que eu falei para vocês onde fica localizada a glândula hipófise, na aula de sistema endócrino, de órgãos endócrinos, onde que fica essa cela túrcica. Ela fica na face dorsal dos ossos base esfenoide e pré-esfenoide, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, ela aqui tem uma imagem, olha. Então, aqui, ó, esse é o osso base esfenoide. Na Anato 1, a gente viu esse osso, só que pela vista ventral, a gente viu essa superfície dele aqui. Na face dorsal dele, que é a face voltada para a cavidade craniana, ele apresenta uma depressão. Essa depressão chama cela túrcica. Então, vamos acompanhar a dura mater nessa região. Olha o que acontece. Então, aqui tá vindo a lâmina interna e a lâmina externa de dura mater bem grudadinhas, juntinhas. Quando chega nesse ponto, a lâmina externa de dura mater continua acompanhando o osso. Porém, a lâmina interna se separa, olha, e forma aqui essa terceira prega. Essa prega é chamada de diafragma da cela túrcica. Tá? Então, é a prega de dura mater que fica na região da cela túrcica. O espaço formado dentro dessa prega é chamado de seio cavernoso. É aqui que fica localizada a glândula hipófise, que é uma glândula que tem relação direta aqui com o hipotálamo. O hipotálamo fica nessa porção mais ventral aqui da cavidade craniana. Tá? Estabelece contato aqui com a hipófise que fica aqui dentro. Ok? Essa daqui, olha, que eu falei para vocês que é a prega que fica no local da fissura transversa. Fissura transversa é aquela que separa o cérebro do cerebelo, tá? Aqui, ó, é a cavidade craniana. Aqui fica o cérebro e aqui fica o cerebelo. Então, essa prega de dura mater que acompanha a fissura transversa é o tentório do cerebelo. E dentro dessa prega, que eu não tô vendo aqui, mas fica lá dentro, fica o seio transverso, mesmo nome da fissura, tá? Então, ó, novamente, são 3 pregas com 3 seios. A primeira prega é a que fica na fissura longitudinal do cérebro. Essa prega chama foice do cérebro e dentro dela fica o seio sagital dorsal. A segunda prega é o tentório do cerebelo, que fica no local, ele aqui, ó, tentório do cerebelo, que fica no local da fissura transversa, que é aquela que separa cérebro de cerebelo, e dentro do tentório do cerebelo fica o seio transverso. E a terceira prega é o diafragma da cela túrcica, fica na região de cela túrcica, que é a região onde fica localizada a glândula hipófise, e o seio, que fica aqui dentro, é o seio cavernoso, ok?
Muito bem. Agora vamos para a segunda meninge, que é a aracnoide, já que eu explico o que são as granulações. Bom, mas antes de chegar na aracnoide, a aracnoide é essa que está desenhada em cinza e com esses prolongamentozinhos bem pequenininhos aqui, ó, em azulzinho, tá vendo? Isso aqui também faz parte da aracnoide. Mas antes da gente falar sobre a aracnoide, vamos entender que existe um espaço entre a dura mater e a aracnoide. Então, existe um espaçozinho aqui, chamado de espaço subdural. Veja bem, subdural porque ele está abaixo da dura mater. Esse espaço, gente, é mais virtual do que real. O que significa isso? Macroscopicamente, a gente não consegue ver. Ele é muito, muito, muito estreitinho, tá? Se a gente fizer um corte aqui das meninges e colocar no microscópio, aí dá para ver. Mas macroscopicamente, a gente não consegue ver esse espaço, tá? Nesse espaço subdural, corre também líquor, tá? Corre líquor aqui no espaço subdural. Muito bem, então chegamos na segunda meninge, que é a aracnoide. Ela tem esse nome por causa desses filamentozinhos que parecem teia de aranha. Então, ó, a aracnoide tem essa lâminazinha aqui e essas projeçõezinhas, e por isso o nome de aracnoide, ok? A aracnoide encefálica, tá? A aracnoide encefálica, então isso que eu vou falar agora não vai acontecer lá na medula espinhal, só vai acontecer aqui no encéfalo. Ela se projeta, veja, para dentro dos seios de dura mater. E essas pequenas projeções são chamadas de granulações da aracnoide. Então, as granulações da aracnoide, de novo, são projeções da aracnoide, que é a segunda meninge, para dentro dos seios de dura mater que a gente acabou de falar. Para que elas servem? Essas granulações que vão conduzir o líquor até os seios de dura mater, para fazer a drenagem desse líquor, tá? Então, o líquor corre aqui nesse espaço subaracnoide também. Então, ele corre no espaço subdural, ele corre no espaço subaracnoide e ele corre também dentro dos ventrículos, como a gente já tinha falado anteriormente. Bom, aí esse líquor precisa ser drenado. Por que ele precisa ser drenado? Porque ele é produzido de forma constante. A partir da filtração do sangue, esse líquor vai sendo produzido. Aí ele circula no SNC, né, que é o Sistema Nervoso Central, faz lá o seu papel de manutenção de pH, de proteção contra choques e pressões externas, nutrição das células do sistema nervoso, e aí ele precisa ser drenado, ele não pode ficar ali eternamente, ele é sempre renovado. Como que ele sai dali, então? Ele vai sair por meio das granulações da aracnoide, vai ser jogado dentro dos seios de dura mater, e como eu disse para vocês, aqui nesses seios tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos. E aí, então, esse líquor é incorporado na circulação sanguínea. Ele volta para dentro dos vasos, tá? São veias. Então, aqui vai ter um monte de veia, e aí essas veias retiram, então, o líquor dali, ele se incorpora novamente à circulação, ok? Então, voltando. Segunda meninge é quem? A aracnoide. Ela tem esse nome devido a essas projeções que parecem teia de aranha. Essa aracnoide apresenta as granulações, que são projeções dela para dentro dos seios de dura mater. Para que servem as granulações da aracnoide? Servem para fazer a drenagem do líquor. Ok? Deu para entender? Muito bem. Voltando a falar dos espaços, então, até agora a gente viu o espaço subdural, que é o espaço abaixo da dura mater, e o espaço subaracnoide, que é o espaço que fica entre essas projeções da aracnoide, tá? Depois, gente, essa rosa meio lilás aqui, bem grudadinha no tecido nervoso, ó, inclusive acompanhando os giros e os sulcos, tá vendo? Essa é a pia mater. Mas eu ainda vou falar um pouco mais sobre esse espaço subaracnoide. Vejam o que acontece em alguns pontos. Então, vamos analisar essa imagem aqui, ó, gente. Então, aqui em azul eu tenho a dura mater, tá?
Aqui no plano mediano vai ser o local do seio sagital dorsal e entre o cérebro e o cerebelo vai ser o local do seio transverso. Essa prega de dura mater entrando aqui, ó, é o tentório do cerebelo, tá? Muito bem. O espaço subaracnoide está desenhado em lilás aqui, ó. Lilás aqui e esse azulzinho mais claro aqui assim, ó. Esses são todos os espaços subaracnoides, ou seja, eles estão abaixo da aracnoide, né? Por entre aqueles filamentozinhos, aqui, assim, tá? E nesse espaço corre o líquor. Muito bem. Tem alguns pontos desse espaço subaracnoide que são mais dilatados, ou seja, esse espaço é maior em alguns pontos. Por exemplo, nessa região que fica caudal ao cerebelo. Então, nessa porção caudal ao cerebelo, entre o cerebelo e a medula espinhal, que vai começar a descer pelo canal vertebral aqui, ó, tá? Então, nesse espaço aqui, existe uma dilatação do espaço subaracnoide. E a essa dilatação, a gente dá o nome de cisternas subaracnoideas. São várias. Essa daqui é a principal delas. Essa chama cisterna magna, ou então cisterna cerebelo-medular. Então, é uma cisterna, de novo, o que é uma cisterna subaracnoide? É uma dilatação do espaço subaracnoide. A cisterna magna, no caso, que é a principal, é a que a gente precisa saber, eu vou mostrar uma foto dela para vocês, olha ela aqui, ó. Esse espação todo aqui que está injetado de látex vermelho, tá? A cisterna magna, como eu estava dizendo, é a principal delas. Ela fica localizada caudalmente ao cerebelo, tá? Entre o cerebelo e o início da medula espinhal. Na parte óssea, essa cisterna corresponde à transição atlanto-occipital. Esse é o osso occipital, esse é o atlas. Então, essa transição é a transição atlanto-occipital. Se vocês lembrarem da aula de ossos, vocês vão lembrar que nós falamos desse espaço aqui. Nós falamos que é possível entrar com a agulha até a cisterna magna para coletar líquor, aplicar contrastes para radiografias da medula, tá? Aplicar medicamentos. Então, é nesse espaço aqui que a gente entra com a agulha, nessa cisterna magna. Deu para entender? Então, de novo, o que é a cisterna magna? É uma dilatação do espaço subaracnoide que fica localizada caudalmente ao cerebelo, na transição atlanto-occipital, tá? Por que ela é importante na prática clínica? Porque a gente consegue entrar com a agulha na cisterna magna para coletar líquor, aplicar medicamentos, aplicar contrastes para radiografias medulares, tá? Anestésicos também podem ser aplicados, gente, só que nesse ponto não são muito utilizados, porque aí você vai anestesiar, né, dessa região do início do pescoço para baixo, não faz muito sentido. Normalmente os pontos para aplicação de anestésico são na região mais lombar, tá? Na transição entre o lombo, entre a região lombar e o sacro, é aquela mais usada, tá? A transição lombosacral. A gente falou muito disso na Anato 1 também. Muito bem, pessoal. E aí, como eu tinha dito, bem grudadinho no tecido nervoso, essa que tá em rosa, meio roxinho, meio lilás, né? É a pia mater. A pia mater é a meninge que fica em contato direto com o tecido nervoso. Ela acompanha todos os giros e sulcos, olha. Então, ela fica em contato direto mesmo com o tecido nervoso. E aí, pessoal, olha aqui, esqueci de mostrar essas imagens. Então, vejam, ó, aqui é o cerebelo, tá? Aqui é a medula espinhal, aqui é a cisterna magna que eu falei pra vocês. Essa é a aracnoide, olha os filamentozinhos dela ali parecendo teia de aranha. Aí aqui ela foi aberta para mostrar o espaço subaracnoide, que é onde a gente vai entrar com a agulha para coletar o líquor, tá? Tem mais imagens aqui, ó. A posição onde é feita a coleta, né, a punção de líquor, olha. Então, a gente traça essas linhas com base na asa do atlas, tá vendo? E na linha mediana. Aí, esse ponto é o ponto onde você coloca, entra com a agulha e chega até a cisterna magna, certo? Muito bem. Então, voltando lá para a pia mater.
Então, a pia mater é aquela que fica bem grudadinha no tecido nervoso, inclusive acompanhando os giros e sulcos, tá? E aí, dentro dos ventrículos, olha, vejam, esse daqui é um ventrículo lateral, esse é o outro ventrículo lateral. Dentro dos ventrículos, a pia mater se projeta e formam essas estruturas que parecem uma esponjinha, tá vendo? Isso daqui são os plexos coroides. Também podem ser chamados de plexos corioides, tá? Os plexos coroides são projeções da pia mater para dentro dos ventrículos encefálicos, que a gente estudou antes de entrar nas meninges. Então, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo, tá? Então, o aqueduto também, aqueduto mesencefálico também. Então, a pia mater se projeta para dentro dessas cavidades e forma os plexos coroides. Vamos lá. O que os plexos coroides fazem? Eles produzem líquor. Então, vejam. Tanto a parede dos ventrículos, o tecido nervoso da parede dos ventrículos, quanto os plexos coroides produzem líquor. Como que eles produzem líquor? A partir da filtração do sangue. Então, eles filtram o sangue e aí tem a formação do líquor. Esse líquor, então, vai circular dentro dos ventrículos e nos espaços entre as meninges, espaço subdural, espaço subaracnoide. Aí esse líquor vai desempenhar o papel de proteção do SNC, né, principalmente contra choques e pressões externas, também manutenção do pH e nutrição das células do tecido nervoso. Aí ele circula no SNC e depois vai ser drenado. Como que ele vai ser drenado? Ele vai sair por meio das granulações da aracnoide e vai ser jogado dentro dos seios de dura mater. Dentro dos seios de dura mater, ele é incorporado novamente à circulação sanguínea. Ok? Deu para entender a dinâmica do líquor? Muito bem. Bom, nós acabamos as meninges encefálicas e agora nós vamos passar para a vascularização do encéfalo. A vascularização do encéfalo, pessoal, é muito interessante, é muito legal, porque é cheio de anastomoses, para garantir que todo o encéfalo receba oxigênio e nutrientes, para garantir que nenhuma área fique sem vascularização, tá? Então, quando a gente estudou lá na Nato 1, né, quando teve aquela aula de vasos sanguíneos, e a gente falou sobre a questão das anastomoses, que são comunicações entre vasos e servem ali para, por exemplo, uma das funções é para garantir a vascularização caso caso um vaso esteja comprometido. Esse daqui é um ótimo exemplo disso, na base do encéfalo, tá? Então, vamos lá. O que acontece aqui? A artéria que vai subir para o encéfalo, para levar sangue para o encéfalo, é uma artéria chamada de artéria carótida interna, tá? Essa artéria carótida interna é um ramo da artéria carótida comum, que por sua vez vem do tronco braquiocefálico, certo? Muito bem. Então, a carótida interna vai subir para o encéfalo, levando oxigênio e nutrientes para as células do tecido nervoso. No ruminante e no gato, não é a artéria carótida interna que sobe. É um ramo de uma outra artéria, chamada de artéria maxilar. Então, vai ser um ramo da artéria maxilar, tá? Nas outras espécies todas, incluindo o homem, é a artéria carótida interna que sobe. Então, ela sobe e chega bem aqui na base do encéfalo, tá? Então, chegou ela aqui, ó, uma de um lado, a outra do outro lado. Assim que ela chega, ela ramifica, vejam, com um ramo que se dirige no sentido rostral e um ramo que se dirige no sentido caudal. Vamos lá para o nome dessas artérias aqui, ó. Essa artéria que se dirige no sentido rostral é a artéria rostral do cérebro. E essa que se dirige no sentido caudal, vejam que ela já se liga com a do outro lado. Então, essa artéria chama comunicante caudal. Tem uma comunicante rostral? Tem, é essa pequenininha aqui. Bom, onde que eu quero chegar com essas artérias? Vejam que tanto na porção rostral quanto na porção caudal, esse circuito
circuito interligado vai ficar estranho. Essas artérias estão interligadas, formando aqui um circuito fechado, tá vendo? Então, ó, a artéria rostral do cérebro, de um antímero, se comunica com a artéria rostral do cérebro do outro antímero, aqui, por meio da artéria comunicante rostral. Na parte caudal, já sai direto a artéria comunicante caudal, ok? E aí formou esse polígono fechadinho, é um circuito aqui, chamado de polígono de Willis, que fica bem na base do encéfalo, ok? A partir desse polígono de Willis, nós vamos encontrar vários ramos que vão se dirigir a todas as áreas do encéfalo. Bom, qual é o objetivo de ter esse polígono? Veja bem, imaginem a seguinte situação. Esta artéria aqui, que é a rostral do cérebro do antímero esquerdo, imaginem que tenha acontecido algum problema e ela tenha ficado obstruída. Se não tivesse essa comunicação aqui, ó, da comunicante rostral, todo esse antímero esquerdo do encéfalo ia ficar sem vascularização. Para que isso não aconteça, existem várias anastomoses. Então, o sangue que está vindo pela artéria rostral do cérebro no antímero oposto vai chegar até esse antímero aqui por meio dessa artéria comunicante, tá? Então, a presença do polígono e dessas anastomoses serve para garantir a vascularização de todo o encéfalo, caso aconteça algum acidente, alguma situação que interrompa o fluxo em uma dessas artérias. Deu para entender? Bom, vamos ver aqui quais são, então, essas artérias que se ramificam a partir do polígono de Willis. Vamos ver aqui. Bom, gente, então vejam. Eu coloquei duas imagens aqui, uma de bovino e uma de equino, só para chamar atenção para o fato de que a artéria que chega na base do encéfalo, no ruminante, ó, bovino, caprinos, ovinos e também no gato, é um ramo da artéria maxilar. Mas a que chega nas outras espécies todas, equinos, suínos e cães, é a artéria carótida interna, tá bom? A partir desse ponto, a ramificação delas é igualzinha entre as espécies. Então, bom, eu vou explicar por aqui primeiro e depois a gente vê a foto. Acho que fica melhor. Então, vou explicar pelo desenho aqui do bovino. Depois que a artéria, que pode ser a maxilar ou a carótida interna, chegam na base do encéfalo, elas se ramificam da seguinte forma. A letra B aqui é a artéria rostral do cérebro. Rostral porque ela está se dirigindo no sentido rostral. Essa que vai comunicar com a do outro lado, que aqui nesse desenho está sem letra, é a artéria comunicante rostral, ok? Então, rostral do cérebro, comunicante rostral. Essa que está saindo aqui, olha, no meio do cérebro, vocês estão vendo que o cérebro é tudo isso aqui, né? Então, no meio do cérebro, ó, bem no meio, é a artéria média do cérebro. Ela é um ramo aqui da rostral do cérebro. Então, a artéria rostral do cérebro, a artéria comunicante rostral e a artéria média do cérebro. Agora, na porção caudal, ó. Essa artéria letra C, ela já emenda com o outro lado. Então, essa artéria já é a artéria comunicante caudal. Essa é a comunicante caudal. A artéria comunicante caudal, pessoal, vai emitir a artéria caudal do cérebro. A artéria caudal do cérebro é essa letra H aqui, ó. Então, vejam. A artéria rostral do cérebro é a B. A artéria média do cérebro é a F. A artéria caudal do cérebro é a H. Isso significa que a porção rostral é irrigada pela artéria rostral do cérebro, a porção média pela artéria média do cérebro e a porção caudal pela artéria caudal do cérebro, tá? A artéria comunicante caudal também emite uma primeira artéria que vai vir para o cerebelo, que é essa letra J. Essa artéria chama artéria rostral do cerebelo. É a primeira artéria que chega no cerebelo.
Se tem uma rostral do cerebelo, é porque também tem uma caudal do cerebelo, que é essa letra K aqui, ó. Só que a caudal do cerebelo não vem da comunicante caudal, tá vendo? Ela vai vir de uma outra artéria, que é a artéria que tá como letra L aqui, que é a artéria basilar. Essa artéria basilar, pessoal, vai descer pelo sulco basilar da ponte e depois vai acompanhar a fissura mediana ventral no bulbo e na medula espinhal, tá? Muito bem. Então, ó, a artéria basilar passa pelo sulco basilar na ponte, pela fissura mediana ventral no bulbo e no cerebelo. E ela emite, como primeiro raminho aqui, a artéria caudal do cerebelo. Então, o cerebelo recebe sangue por meio da artéria rostral do cerebelo e da artéria caudal do cerebelo, ok? Muito bem, vamos ver que tem foto aqui dessas artérias. Então, vamos lá, olha. A artéria carótida interna ou a artéria maxilar, se for o caso de um ruminante, por exemplo, vai chegar exatamente nesse ponto, depois da rede admirável epidural rostral, já que eu explico o que é essa rede. Então, ela chega nesse ponto. Quando ela chega nesse ponto, ela vai chegar bem aqui, na verdade, tá? Quando ela chega nesse ponto, então, ela vai ramificar. Como? A que sobe é a rostral do cérebro, tanto de cá quanto de cá, e elas se comunicam por meio da comunicante rostral. A rostral do cérebro também vai emitir aqui, ó, a média do cérebro, dos dois lados, média do cérebro. Na porção caudal, a artéria carótida interna vai emitir a comunicante caudal, que é essa aqui. A comunicante caudal, por sua vez, emite a caudal do cérebro e a rostral do cerebelo. Depois ela vira a artéria basilar, que por sua vez emite a caudal do cerebelo. Ok, pessoal? Deu para entender? O que é essa rede admirável epidural rostral? Uma rede admirável é quando a gente tem uma artéria que ramifica, ela se abre inteirinha, ela ramifica em vários vasinhos pequenininhos e depois se junta e continua o seu caminho. Seria, deixa eu tentar desenhar, seria isso aqui, quer ver? Ó. Então, uma rede admirável tem uma artéria aqui assim, que vai ramificar vários raminhos bem pequenininhos, não são capilares, tá? E depois esses raminhos se juntam novamente e continuam seu caminho, ó, tá? Então, isso é uma rede admirável. Essa daqui fica bem na região do seio cavernoso. Deixa eu ver se eu pus a imagem. Pus, ó. Fica bem na região do seio cavernoso. Então, a artéria carótida interna subiu. Quando ela chega aqui na região da célula túrcica, em volta ali da glândula hipófise, ela ramifica inteirinha, formando a rede admirável epidural rostral. Depois, ela se junta novamente e chega até a base do encéfalo. Então, ela vai chegar até aqui assim, e aí vai ramificar, vai formar o polígono de Willis e vai emitir ramos para as regiões do encéfalo. Ok? Deu para entender? Certo? Muito bem, deixa eu voltar aqui para meu ponteiro. Pronto. Bom, pessoal, nós acabamos o estudo do sistema nervoso central com relação ao encéfalo. Ainda falta a medula espinhal, que eu vou abordar no próximo vídeo. Mas no vídeo de hoje, a gente vai terminar falando sobre o sistema nervoso periférico. Nós vamos entrar especificamente nos nervos cranianos. Então, vejam, o sistema nervoso periférico é dividido em nervos, que são prolongamentos de neurônios fora do SNC, ou seja, eles fazem parte do SNP, que é o sistema nervoso periférico. E os nervos são divididos em nervos cranianos, que são aqueles que saem do encéfalo, e espinhais, que são aqueles que saem da medula espinhal, certo? A outra parte do sistema nervoso periférico são os gânglios. O que são gânglios? São corpos de neurônios fora do SNC, ou seja, são pericários. O que é pericário, gente? Pericário é a mesma coisa que corpo de neurônio. Então, o gânglio é um pericário que está no SNP, Sistema Nervoso Periférico, tá? Quais tipos de gânglios existem?
Existem os gânglios sensitivos, tanto somáticos quanto viscerais. Por quê? Porque os neurônios sensitivos sempre apresentam corpos de neurônios fora do SNC. Então, eles sempre têm gânglios. E tem também os gânglios motores viscerais. Por que só viscerais? Por que somático não entra aqui? Porque o neurônio motor somático não tem gânglio, ele tem núcleo, tá? Já o neurônio motor visceral, o pós-ganglionar, tem gânglio. Muito bem. E as terminações nervosas, que podem ser dos 4 tipos. Terminação nervosa sensitiva somática, terminação nervosa sensitiva visceral, motora somática e motora visceral. Vamos dar um exemplo de cada aqui. Uma terminação nervosa sensitiva somática capta, por exemplo, a queimadura na pele, capta a dor de uma fratura, ok? Uma terminação nervosa sensitiva visceral capta, por exemplo, a dor de estômago, cólica intestinal. Muito bem. Alteração de pressão arterial, alteração na concentração dos gases sanguíneos, estado de repressão do estômago. Então, vários estímulos oriundos das vísceras. Terminação nervosa motora somática é aquela que vai chegar até um músculo estriado esquelético e estimular esse músculo a contrair, tá? De forma sempre voluntária. E a terminação nervosa motora visceral é aquela que leva um estímulo para uma víscera. Então, é aquela que dá ordem para o seu estômago contrair após o almoço, assim como o intestino, assim como dá ordem para haver secreção de glândulas, tá? Então, são terminações nervosas que mandam uma víscera fazer algo, fazem parte do sistema nervoso autônomo, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre os nervos cranianos, que é a primeira parte do sistema nervoso periférico, ok? Então, vamos ver aqui, pessoal. Antes da gente começar a falar especificamente dos nervos cranianos, vamos entender a estrutura de um nervo. Essa estrutura também vai servir depois para os nervos espinhais, tá? Então, vejam aqui. Um axônio de neurônio é chamado de fibra nervosa. Então, uma fibra nervosa é a mesma coisa que um axônio, um prolongamento. Lembra que nervo é prolongamento de neurônio no sistema nervoso periférico. Então, um axônio é a mesma coisa que uma fibra nervosa. Essa fibra nervosa vai estar revestida pela bainha de mielina. Tá? Bainha de mielina. Então, são fibras mielínicas. Por fora da bainha de mielina vai vir agora um tecido conjuntivo, assim como a gente estudou lá em músculos. Lembra que cada faixa de tecido conjuntivo que envolvia uma fibra muscular chamava endomísio? Aqui no nervo chama endoneuro. Então, o tecido conjuntivo que envolve uma única fibra é o endoneuro. O conjunto de fibras nervosas é chamado de feixe ou fascículo nervoso. Feixe ou fascículo nervoso é o conjunto de fibras nervosas. Esse fascículo nervoso vai ser também envolvido por tecido conjuntivo. Isso é chamado de perineuro. Perineuro, então, é o tecido conjuntivo que envolve um conjunto de fibras nervosas, ou seja, envolve um feixe ou fascículo nervoso. O conjunto de feixes ou fascículos, olha, aqui tem um, outro e outro. Esse conjunto de feixes é um nervo. Então, vejam que no nervo tem milhares de fibras nervosas, tem milhares de axônios. Esse nervo, por sua vez, também será envolvido por tecido conjuntivo. E como que chama o tecido conjuntivo que envolve o nervo todo? Epineuro. Então, é muito semelhante com o que a gente estudou para o tecido conjuntivo no músculo. Endomísio, perimísio e epimísio. Só que aqui não é mísio, porque não é músculo, é neuro, tá? Então, endoneuro, perineuro e epineuro. Para que serve o tecido conjuntivo envolvendo aí cada fibra nervosa, cada feixe e cada nervo? Bom, primeiro ponto é para dar passagem para os vasos sanguíneos, como vocês estão vendo aqui na imagem.
tá? Então, o tecido conjuntivo facilita essa passagem dos vasos sanguíneos até o interior do nervo. O segundo ponto é para promover um isolamento da fibra nervosa. Então, ele isola o estímulo de forma que aquele estímulo está sendo conduzido apenas em cada fibra individualmente, certo? Essas são as funções do tecido conjuntivo que envolve aí a fibra nervosa e o conjunto delas formando o nervo, ok? Muito bem. Bom, pessoal, agora nós chegamos, então, nos nervos cranianos. Atenção! São 12 pares de nervos cranianos em todas as espécies a partir de aves. Então, todas as aves e todos os mamíferos têm os mesmos 12 pares de nervos cranianos, tá? Tem que saber cada um deles, tem que saber o número deles e tem que saber a função deles, tá? Isso é muito importante para a vida toda. Então, eu vou ensinar para vocês o nome, as funções, e depois, no final da aula, a gente vai achar um jeito bem fácil para vocês guardarem esses nomes, tá? Então, vamos começar. Vou mostrar aqui nessa imagem primeiro, e depois a gente vai falando as funções deles. Então, vamos ver, ó. O primeiro par de nervo craniano é o nervo olfatório. O nervo olfatório chega no bulbo olfatório. O número 1 aqui do desenho não é o nervo. O número 1 aqui do desenho é uma estrutura do rinencéfalo, que a gente estudou no vídeo da aula passada, que é chamado de bulbo olfatório. É aqui que chega o primeiro par de nervo craniano, que é o nervo olfatório. Então, ele estaria chegando... Deixa eu desenhar ele aqui, ó. Vou desenhar, ó. Ele estaria chegando aqui, ó. Nervo olfatório. Ele teria que estar amarelinho, vou pintar ele aqui. Muito difícil. Ó, pronto. Então, ele chega aqui, tá? Nervo olfatório, dos dois lados. Dos dois lados. Aí, esse nervo traz os estímulos do olfato, ok? Que vai ser interpretado aqui no rinencéfalo, lá no lobo piriforme. Deixa eu tirar isso. Lá no lobo piriforme, que aqui está como um número 17. Então, esse é o nervo olfatório. O segundo par é o nervo óptico. Esse nervo traz o estímulo luminoso captado lá na retina. Então, o estímulo luminoso captado na retina é transformado no impulso elétrico e chega aqui. Onde que ele chega? Na região do hipotálamo, na primeira área do hipotálamo, que é o quiasma óptico, ok? Então, nervo olfatório chega no bulbo olfatório, que é do rinencéfalo. Nervo óptico chega no quiasma óptico, que é uma região do hipotálamo. Esses são os dois únicos nervos que chegam no cérebro. Cérebro. Só esses dois. No cerebelo não tem nenhum nervo chegando nem saindo. Todos os outros agora, do terceiro até o 12º, estão no tronco encefálico. Ó, mesencéfalo, ponte ou bulbo, ok? Então, vamos lá. O terceiro par sai aqui do mesencéfalo, sai dos pedúnculos cerebrais do mesencéfalo. É o nervo oculomotor. Esse nervo faz a movimentação do bulbo ocular e ele também movimenta a pálpebra. E outra coisa que ele faz é promover a miose. O que é a miose? É a contração do músculo esfíncter da pupila, lá na íris do olho, diminuindo a abertura da pupila, porque ele é um nervo do sistema nervoso parasimpático. Então, ele diminui o tamanho da pupila, tá? Isso chama miose. Então, o oculomotor faz isso tudo. Depois, eu coloquei uma tabelinha com as funções todas, tá, gente? Então, muito bem, nervo oculomotor. O quarto par é o único que sai da face dorsal do tronco encefálico. Então, ele está escondidinho ali, ó. Esse número 4 aqui. Esse nervo chama troclear. Troclear, porque nada. O que ele faz? O nervo troclear também movimenta bulbo ocular. Ele movimenta os olhos, certo? Muito bem. O quinto par é o nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo é esse grandão aqui, número 5, tá vendo?
ele sai já do bulbo. Ah, não falei, o troclear sai da ponte, tá? O trigêmeo, tem autor que coloca, na verdade ele sai da ponte, tem autor que coloca que ele sai do mesencéfalo, mas não, ele sai da ponte, tá? O trigêmeo é aquele nervo que na aula de ossos a gente comentou bastante, que ele é um dos responsáveis pela sensibilidade da face. Então, é ele que tem 3 ramos importantes, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Esses 3 nervos, os ramos desses 3 nervos, a gente usa em várias situações para fazer bloqueio anestésico. Então, por exemplo, para fazer a discorna, o nervo que a gente anestesia é um ramo do nervo oftálmico. Para fazer procedimentos na arcada dentária, se for na porção superior, a gente faz anestesia nos infraorbitais, que são ramos do maxilar. Na arcada inferior, que é a mandíbula, a gente faz anestesia nos nervos mentuais, que são ramos do nervo mandibular. Então, de novo, o oftálmico, o maxilar e o mandibular são ramos do nervo trigêmeo. O trigêmeo, gente, não é responsável apenas por estímulo sensitivo, não. Ele também é motor, tá? Então, ele não é só sensitivo. Muito bem. O 6º par é o nervo abducente. É esse daqui, olha. Ele sai da face ventral aqui do bulbo. Esse nervo também realiza movimentos oculares, ok? Assim como o nervo oculomotor e o nervo troclear. São 3 nervos que fazem movimentação do bulbo ocular. Oculomotor, troclear e abducente. Bom, o 7º par é o nervo facial. Facial, ó como é que escreve aqui, de face, tá? Esse é o nervo responsável pela movimentação dos músculos da face. Por exemplo, as expressões faciais, o sorriso, tá? A fala. Então, é responsável, o nervo responsável é o nervo facial. O nervo facial não é só motor, ele também capta estímulos sensitivos. O próximo nervo, que é o 8º par, é o nervo vestíbulo coclear. Esse nervo capta estímulos de audição e equilíbrio. O órgão responsável por captar, né, os estímulos de audição e equilíbrio é o órgão vestíbulo coclear, que fica na orelha interna. A gente vai estudar sobre esse órgão na Nato 2, ok? Então, o nervo vestíbulo coclear é responsável por captar estímulos de equilíbrio na parte vestibular e de audição na parte coclear. Então, é esse aqui, nervo vestíbulo coclear. O 9º par é o nervo glossofaríngeo. Esse aqui, ó. O nervo glossofaríngeo é um nervo que se destina à musculatura da faringe e também da língua também, e também é responsável por estimular glândulas salivares. Então, ele estimula a secreção de saliva, ok? O 10º par é um nervo muito importante, é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático, que é o nervo vago. O nervo vago vai descer pelo pescoço, vai passar a cavidade torácica e cavidade abdominal. E ao longo do seu caminho, ele vai emitindo ramos para as vísceras. Então, por exemplo, tem um ramo dele que chega no coração e faz com que o coração desacelere, tá? Ele diminui os batimentos cardíacos, porque ele é parasimpático. Tem um ramo dele que vai para a musculatura lisa de brônquios e promove a contração dessa musculatura. Então, ele faz broncoconstrição. Um ramo dele vai para o estômago, estimula a contração da musculatura do estômago, então, estimulando a motilidade dessa musculatura. Também estimula a motilidade intestinal, a secreção de enzimas pelo pâncreas, a secreção de bile pelo fígado. Tudo isso o nervo vago é quem faz. Ele é o mais importante aqui para as vísceras da cavidade torácica e abdominal, no que diz respeito à inervação parasimpática, tá? O 11º par é o nervo acessório. O nervo acessório é esse daqui, número 11. É um nervo que vai para a musculatura da faringe e do pescoço, ok? E o 12º par, que é o nervo hipoglosso,
Gente, glosso significa língua. Por exemplo, glossite é a inflamação da língua. Então, o nervo hipoglosso vai para a região ventral da língua. É ele que é responsável pela movimentação da língua, ok? Então, ele age na musculatura estriada esquelética da língua, certo? Bom, vamos ver esses nervos aqui, ó. Agora numa foto, né? Então, aqui, de novo, é o bulbo olfatório. Quem chega no bulbo olfatório é o nervo olfatório. Aqui é o quiasma óptico. Quem chega aqui é o nervo óptico. Nervo olfatório e nervo óptico são os dois únicos do cérebro. Todos os outros estão no tronco encefálico, ok? Bom, terceiro par é o nervo oculomotor, que está aqui no pedúnculo cerebral do mesencéfalo. Quarto par é o nervo troclear, que é o único que sai da face dorsal da ponte. Esse bem grandão aqui é o nervo trigêmeo, que é o que sai da ponte, também é o quinto par, o nervo trigêmeo. Esse daqui é o nervo abducente, que é o que sai do começo do bulbo, face ventral do bulbo. Também é responsável pela movimentação do olho. Depois vem o nervo facial, que é esse daqui, o sétimo par. O oitavo par, que é o nervo vestíbulo coclear. O nono par, que é o nervo glossofaríngeo. O décimo par, que é o nervo vago. O 11º, que é o nervo acessório. E o 12º, que é o nervo hipoglosso. Ok? Muito bem. Vamos entender agora, antes de falar sobre as funções de cada um desses nervos, eu preciso que vocês entendam esse quadrinho aqui, tá? Esse diagrama aqui. Então, vamos lá. Então, nesse diagrama, nós temos aqui uma divisão já conhecida nossa desde a primeira aula, que é de via sensitiva e via motora. De novo, via sensitiva é a mesma coisa que aferente e via motora é a mesma coisa que eferente. A via sensitiva capta estímulos somáticos e viscerais. Que estímulos somáticos que a via sensitiva capta? Ela capta, por exemplo, qualquer estímulo na pele, músculo estriado esquelético, ossos, cartilagens e junturas, tá? Na via visceral, os estímulos são captados em músculo liso, músculo cardíaco e glândulas, ok? Tá. Isso é o que a gente aprendeu até agora e isso se enquadra dentro dessa descrição de geral. Eu preciso explicar para vocês agora as especiais. Então, vamos entender o que são esses daqui, ó. O que seria esteroceptores e proprioceptores? Esteroceptores, pessoal, são receptores que captam estímulos de pressão, tato, dor, calor e frio, ok? Então, são estímulos, de novo, são estímulos, esteroceptores são receptores que captam estímulos de tato, pressão, dor, calor e frio. Então, por exemplo, isso tudo tem na pele. Quando você encosta o dedo na chapa quente, é um estímulo de dor. Quando você sente, né, por exemplo, com os dedos, uma superfície áspera, isso é um estímulo de tato, e assim por diante. Então, esses estímulos são captados pela via somática sensitiva, ou sensitiva somática. Isso a gente já tinha aprendido, a gente só não tinha aprendido esse nomezinho aqui. E também os proprioceptores. O que são os proprioceptores? Isso eu expliquei para vocês, só não tinha dado este nome. São receptores que captam o estímulo próprio. O que é o estímulo próprio? Você mesmo de olho fechado, você reconhece todo o seu corpo. Você sabe onde está a sua mão, onde está seu pé, você sabe onde está a sua cabeça, em que posição, né? Você reconhece as estruturas do seu corpo mesmo de olho fechado. Isso é chamado de propriocepção. É a percepção própria, é a percepção do próprio corpo, ok? Sem precisar de um estímulo externo,
ok? Muito bem. Tudo isso é captado, então, por via sensitiva somática geral. O que é captado pela via sensitiva somática especial? Veja bem, o sentido de visão, audição e equilíbrio. Como assim, gente? Olha só. A visão é um estímulo luminoso captado lá na retina. Ela não entra na descrição de pele, músculo estriado esquelético, ossos, junturas, não entra. Mas também não entra na descrição de vísceras. Não é músculo liso, não é músculo cardíaco e não é uma glândula. Então, isso é um estímulo sensitivo somático especial. Mesma coisa aqui na questão da audição e equilíbrio, que é tanto a audição quanto o equilíbrio são captados na orelha interna. Não se enquadre nem na descrição do somático, nem na descrição do visceral. Então, a visão, a audição e o equilíbrio são considerados estímulos sensitivos, somáticos especiais, ok? Beleza. Quais são os estímulos sensitivos viscerais gerais? São estímulos vindos das vísceras, chamados, os receptores presentes na víscera, são chamados de visceroceptores. São receptores que podem captar dor, podem captar alteração de pressão, alteração na concentração dos gases, podem captar um estímulo de distensão da parede do músculo liso, por exemplo, ok? Então, são visceroceptores. Quem que se enquadra aqui? Músculo liso, músculo cardíaco ou glândula? Agora, veja bem, o estímulo de gustação e de olfação não se enquadram também aqui, ó, porque não é músculo liso, nem músculo cardíaco e nem glândula. A gustação é feita por papilas gustativas presentes na língua, na mucosa da língua. E o olfato é por meio de células receptoras que estão na mucosa da cavidade nasal. Então, esses estímulos são chamados de sensitivos viscerais especiais, certo? Agora vamos para os estímulos motores. Os estímulos motores somáticos são aqueles em que um músculo estriado esquelético vai realizar a ação. Então, lembra que a ação é voluntária. Então, vejam, para onde vão os neurônios motores somáticos? Sempre para músculo esquelético que tem origem miotômica. O que significa isso? São aqueles músculos que vão ter a origem em que o movimento vai ser voluntário, tá? Isso daqui é um termo da embriologia. Origem miotômica e origem branquial é a origem dos músculos, tá? Que vocês devem estudar lá na embriologia. Tem dois tipos de origem. Quando o músculo esquelético tem origem miotômica, significa que eles vão ter controle voluntário depois, ok? Então, dentro de fibras motoras somáticas, não existe outra possibilidade. Não é dividido em geral e especial, tá vendo? Essa é a única que não é dividida. A única opção de um neurônio motor somático é chegar num músculo estriado esquelético de controle voluntário. Ponto final, acabou, tá? Agora vamos para os neurônios motores viscerais, que são aqueles neurônios que se destinam a músculo liso, músculo cardíaco ou glândula. O geral é o que a gente já aprendeu, eles são responsáveis pela motilidade de vísceras, é o que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Então, lembra, o que é o SMA? É tudo aquilo que você manda uma víscera fazer, realizar. Então, é a via motora visceral. Então, por exemplo, a contração do músculo liso no estômago, no intestino, na parede de um vaso sanguíneo, é a aceleração dos batimentos cardíacos, é a secreção de uma glândula, ok? Muito bem. Agora, existem alguns músculos, veja bem, atenção para o que eu vou falar agora. Existem alguns músculos, pessoal, que são músculos estriados esqueléticos. Ah, então já sei, vai encaixar aqui na somática. Veja, existem alguns músculos estriados esqueléticos, ó, esquelético aqui, ó, opa. Muito bem, que tem um tipo de controle diferente. Não é completamente voluntário. Onde que ficam esses músculos?
alguns músculos da região da cabeça. Vejam, por exemplo, os músculos que fazem a expressão facial. Então, se vocês assistirem, por exemplo, filmes de investigação, até mesmo às vezes no jornal, quando vão analisar as expressões faciais durante um interrogatório, o que acontece? Eles conseguem ver se a pessoa está mentindo, se a pessoa está falando a verdade, se ela está inventando, enfim. Por quê? Porque as expressões faciais não têm um controle completamente voluntário, tá? Elas têm um controle parcialmente controlado da mesma forma que as vísceras, certo? Apesar de ser músculo estriado esquelético, o controle de alguns desses músculos não é totalmente voluntário. Quais são eles? Por exemplo, os músculos da expressão facial, coloquei aqui, mímica. A mastigação. Durante a mastigação, pessoal, você também não fica de forma voluntária estimulando seus músculos da mastigação. Eles começam e aí eles assumem um comportamento quase que automatizado, certo? Por isso que às vezes a gente morde a bochecha, morde a língua, porque o músculo mastigatório ele tá ali num botãozinho automático, ok? Músculos da faringe e da laringe também têm esse tipo de controle, porque quando você vai deglutir o alimento, isso eu expliquei para vocês também numa outra aula, acontece todo um mecanismo em que o alimento vai ser empurrado caudalmente pela língua, o palato mole vai levantar, a epiglote, que é uma cartilagem da laringe, vai fechar para o alimento não ir para a traqueia e ir para o esôfago. Então, imagina a coordenação dessa musculatura se dependesse da nossa vontade, né? Do nosso controle voluntário. Imagina você para deglutir o alimento. Ó, palato mole, levanta aí, epiglote, fecha porque o alimento vai passar agora. Então, não tem como. Então, é um controle automatizado. Apesar de ser músculo estriado esquelético, é um controle especial. Por isso, essa via é chamada de via motora visceral especial. Ela não entra aqui no geral, ela não entra em SNA, tá? É um controle só dela, específica para esses músculos. Quais músculos? Expressão facial, mastigação, músculos da faringe e da laringe, ok? Então, agora, sabendo dessas classificações, nós vamos olhar para esta tabela, tá? Eu dividi a tabela em duas porque não ia caber numa página só. Então, vamos lá, pessoal. O nervo olfatório é um nervo sensitivo, visceral, especial. Por quê? Porque ele capta o sentido de olfato. Se ele capta, ele é sensitivo. Mas o olfato não entra, lembra? Não entra naquela classificação de somático e visceral geral aqui, ó. Não entra aqui, somático geral, e nem visceral geral. Ele entra onde? Visceral especial. Olfato e gustação entra no visceral especial, ok? Então, é isso que está falando aqui. Qual que é o tipo do neurônio olfatório? Ele é sensitivo, visceral especial. Veja bem, gente, tem jeito do neurônio olfatório ser motor? Quando você sente um odor, você só sente o odor, tá? Mesmo que você depois movimente o nariz, aí vai ser um outro neurônio para uma outra estrutura, né? Para um músculo estriado esquelético movimentando o nariz. Mas o sentido do olfato, quando você capta um é apenas um neurônio sensitivo levando essa informação para o encéfalo. Então, o nervo olfatório é exclusivamente sensitivo. Ele só capta, ele não faz nada. Ele capta e leva para o encéfalo. Ele não realiza de volta nenhuma ação. Mesma coisa acontece com o nervo óptico. Já o nervo óptico, ele também é exclusivamente sensitivo. Ele só vai captar o estímulo da visão e vai levar para o encéfalo. E ele é classificado como sensitivo somático especial. Veja, então o nervo óptico entra nessa classificação, sensitivo somático especial, visão, tá vendo? Ele não entra no geral, ó. Então, esses especiais aqui é que vocês têm que prestar atenção. Então, vamos voltar, ó. Aí chegamos no nervo oculomotor. Oculomotor significa que ele faz movimento do olho
Então, ele é um nervo exclusivamente motor. Ele é bem geralzão mesmo, vejam. Ele é motor somático. Quando é motor somático, tem que lembrar que ele se destina à musculatura estriada esquelética de controle voluntário. Lembra disso, ó, somático, controle voluntário. Então, ele é responsável pelos movimentos do olho e das pálpebras. Então, olhar para cima, para o lado, piscar, ok? Dar uma piscadinha assim do lado, ok? E ele também é responsável pela movimentação do músculo esfíncter da pupila, que contrai a pupila, né, deixando ela menor. Esse é um controle parasimpático. Se é parasimpático, é SNA. Onde que entra o SNA? Neurônio motor visceral geral, que é esse aqui. Neurônio motor visceral geral. Olha lá, SNA. Muito bem. O nervo troclear também é motor somático, porque ele também faz movimentos oculares. Então, ele é exclusivamente motor. Então, vejam, até aqui, ó, olfatório e óptico são exclusivamente sensitivos, só captam estímulos. Óculomotor e troclear são exclusivamente motores, eles só mandam realizar uma ação, eles não captam nada. Agora nós chegamos no primeiro nervo, que é misto. Isso significa que ele tem neurônios sensitivos e neurônios motores. Lembra que eu falei para vocês que o trigêmeo é responsável por captar a sensibilidade da face? Sensibilidade da face são os esteroceptores, ó. Sensibilidade de pele. Então, ele capta tato, pressão, dor, calor e frio na face. Por isso, ele é chamado de neurônio sensitivo, somático, geral. Ó, sensitivo, somático, geral. Mas ele também é motor visceral especial, porque é ele que faz a movimentação dos músculos da mastigação. Lembra que a mastigação entra naqueles músculos que são esqueléticos, mas tem um controle automatizado. Então, ele é motor visceral especial. Muito bem. O sexto par, que é o nervo abducente, também é um nervo exclusivamente motor, assim como o troclear, veja que eles são muito parecidos, e ele também faz movimentos oculares. O sétimo par, que é o nervo facial, é o segundo nervo misto. Ele tem fibras sensitivas e fibras motoras. O que que ele faz? O exemplo que eu tinha dado para vocês é que ele é responsável pela expressão facial. Então, ele é que é responsável, por exemplo, por um sorriso, por levantar a sobrancelha, por expressão de nojo, de dor, tá? Então, vocês lembram que a expressão facial entra naquele controle especial? Então, tá aqui, ó, motor visceral especial, expressão da face. O que mais que ele é responsável? Secreção de glândulas, olha, ele que estimula a glândula lacrimal e duas glândulas salivares. A glândula mandibular e a glândula sublingual são glândulas que produzem saliva. Então, ele estimula essas glândulas. Estímulo para a glândula secretar, que tipo de neurônio que é? É motor, porque estimula a secreção. Visceral, porque vai para uma glândula. Geral, porque glândula é geral mesmo. Lembra dessa classificação aqui. Fibra motora, visceral, geral é o SNA. Muito bem. E a parte sensitiva dele, o neurônio sensitivo dele, é responsável pelo estímulo, por captar o estímulo de gustação. Lembra que gustação é sensitivo, visceral, especial. Por que especial? Porque as papilas na língua não fazem parte, né? Não entram naquela classificação de músculo liso, nem músculo cardíaco e nem glândula. Então, por isso que é chamado de especial, certo? Oitavo par é o nervo vestíbulo coclear, que é o nervo exclusivamente sensitivo. Ele apenas capta a audição e equilíbrio lá na orelha interna. Ele é sensitivo somático especial. Por que especial? Porque lá na orelha interna, né, as estruturas que vão captar o estímulo
de audição e equilíbrio não se enquadram na musculatura estriado-esquelética. Então, por isso que entra em sensitivo somático especial. O nono par, que é o glossofaríngeo, é misto também. Vejam, é o terceiro nervo que é misto. Então, ele é sensitivo e motor. O que ele faz? Olha, ele tem uma série de funções. Ele capta estímulos da faringe e do seio carotídeo. O que é esse seio carotídeo? É uma estrutura que tem na bifurcação da artéria carótida comum. Ele fica bem na carótida interna. Lembra que eu falei que a carótida interna é a artéria que sobe para o encéfalo? Então, é muito importante ali na carótida interna ter uma estrutura que capte alterações na pressão arterial. Então, se a pressão arterial na artéria carótida interna estiver muito alta, pode ser prejudicial para o encéfalo. Então, existe o seio carotídeo que vai captar essa informação e mandar para o encéfalo. Quem que é o nervo que capta isso? Nervo glossofaríngeo, tá? Importantíssimo. Ele também faz a gustação no finalzinho da língua. Então, veja, por isso que ele entra nas duas classificações aqui. Visceral geral, porque ele captou estímulos de faringe e captou estímulos em uma artéria. Visceral sensitivo visceral especial, porque ele captou estímulo de gustação. Motor visceral geral, porque ele estimula glândulas salivares a secretarem saliva. Então, ele é parasimpático, isso é geral. Motor visceral especial, porque ele também estimula a contração da musculatura da faringe e da laringe no momento da deglutição, que eu expliquei para vocês. Então, ele entra, em várias classificações aqui, ó. Tudo sempre visceral, nada somático, ok? O nervo vago é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático. Aí o parasimpático, a função parasimpática dele, pessoal, entra aqui, ó, nesses dois do meio aqui, ó. Vamos ver como. Ele é sensitivo visceral geral, porque ele é responsável por captar dor visceral. Uma dor de estômago, cólica intestinal, cólica menstrual, tudo é ele que capta. E ele é motor visceral geral porque ele é o principal nervo parasimpático que vai para as vísceras da cavidade torácica e abdominal. Por exemplo, é ele que desacelera os batimentos cardíacos, é ele que faz broncoconstrição na musculatura dos brônquios, é ele que estimula a contração do estômago, do intestino, é ele que estimula a secreção de enzimas pancreáticas, é ele que estimula a secreção de bile pelo fígado, tá? Então, ele faz a movimentação parasimpática das vísceras torácicas e abdominais. Por isso que ele é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático, ó. Mas, além disso, ele também capta estímulos na pele do meato acústico externo. Como é pele, é somático geral. E ele também estimula a musculatura da faringe e da laringe. É músculo estriado esquelético, mas com aquele controle diferenciado, por isso é chamado de motor visceral especial, tá? Então, o nervo vago é bem completinho, né? Ele faz muita coisa. O 11º par é o nervo acessório, que é um nervo motor visceral especial. Por que especial? Mesma situação que a gente falou aqui. Ele faz movimentação dos músculos da faringe e do pescoço de forma automatizada, tá? Então, não é aquele controle somático, que é aquele controle voluntário. Não, apesar de ser músculo estriado esquelético, o controle aqui é diferenciado, ele é mais automatizado. Eu não vou dizer autônomo, porque não entra no SNA, não entra, ele é especial, tá? É só para ele. E o último par, que é o nervo hipoglosso, como eu já disse para vocês, glosso é língua, ele vai para a porção mais ventral da língua, então ele é responsável pelos movimentos da língua. Já que a língua é músculo estriado esquelético de controle voluntário, ele é enquadrado como motor, neurônio, motor somático, ok? Difícil, gente? Difícil? O que vocês acham? Então, aqui, ó, eu tenho um jeito pra gente guardar isso tudo. Vamos ver. Primeiro, vamos guardar o nome dos nervos
cranianos em ordem. Tem que ser na ordem. Então, tem uma frase que, se vocês lembrarem dela, vocês vão lembrar da primeira letra de cada nervo, tá? Qual é a frase? O objeto de ouro tinha teias de aranha, fazendo o vento girar, varrendo o armário horripilante. Então, vamos lá, ó. Olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Ok? Tá. E para guardar as funções deles? Então, vamos lá. Tem uma historinha aqui que eu criei. Baseada numa outra que eu vi na internet, eu criei a minha. Então, qual que é a historinha? Você chegou na balada e já sentiu o cheiro do crush. Esse, quem faz? Nervo olfatório. Aí você olhou para ele. Você viu ele? Nervo óptico. Deu uma piscadinha. Nervo oculomotor, porque ele controla a pálpebra. Rapidamente virou os olhos para outra direção. Quem que faz movimentação de olho? Nervo oculomotor e troclear. Sentiu a face queimar de vergonha. Nervo trigêmeo. Mas deu uma nova olhadinha de canto. Nervo abducente, porque ele também controla a movimentação de olho. Aí o crush te deu aquele sorrisão. Nervo facial. Você ouve um oi e sente o mundo girar. Nervo vestíbulo coclear, que capta audição e equilíbrio. Você praticamente baba por ele. Nervo glossofaríngeo, porque estimula a glândula salivar. Sente até borboletas no estômago. Nervo vago, né? Capta estímulo de vísceras abdominais. De repente, ele inclina o pescoço, nervo acessório, e te dá aquele beijão de língua, nervo hipoglosso. Dá para guardar, gente? Tem que dar, né? Eu me virei para fazer essas historinhas. Então, pode dar risada, mas vai ajudar a gravar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai voltar com medula espinhal e nervos espinhais. Um abraço e até a próxima!